A paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal ITVV, Instituto Teológico Verbo Vivo. E antes de entrar na nossa matéria, que nós estamos estudando sobre bibliologia, e hoje nós vamos estar falando sobre revelação, eu queria que você deixasse o seu like e se inscrevesse no nosso canal também. Isso é muito importante para nós. Mas vamos então adentrar ao nosso assunto em pauta. Hoje nós vamos falar sobre revelação. Dentro de um conceito, nós temos que observar que existe conceito e existe definição. Conceito é a expressão de uma ideia. Conceito pode ser meu, pode ser seu. O conceito ele pode ser de qualquer um. E existe definição. Definição é aquilo que realmente a palavra é no seu sentido etimológico, no seu sentido literal e no seu nascedouro. E vamos lá. Revelação. O que é no seu sentido literal, dentro de uma definição? Revelação. Primeiro é o ato de revelar ou revelar-se. Revelação é tirar de cima, ou seja, eu gosto muito do exemplo do forro da mesa. Você olha para uma mesa forrada, você não sabe o que está debaixo do forro. Mas quando você levanta o forro, obviamente você vai ver o que está debaixo do forro. Logo, aquilo que você não estava vendo anteriormente, agora foi revelado a você. O que é isto? Revelação. Então a revelação no sentido espiritual é o próprio Deus tirando, descortinando, tirando de cima para alguma coisa, para mostrar para nós aquilo que nós não estamos vendo. Então, revelação. E quando se trata da Bíblia, da palavra do Senhor, obviamente que nós sabemos que o inimigo das nossas almas, a vontade dele, é que as palavras do Senhor não sejam reveladas a nós. Tanto é que o próprio apóstolo São Paulo, ele escrevendo a segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz que o Deus deste século, e Deus com D minúsculo, se referindo ao diabo, o Deus deste século selou os entendimentos dos homens para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho. Então nós precisamos entender que existe uma cobertura, existe algo por cima, tapando a visão dos homens no sentido espiritual, para que eles não venham ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Então Deus, pelo seu poder, pela sua misericórdia, suas multiformas formas de se revelar, ele tira de cima e a nossa visão é aberta e logo nós conseguimos enxergar aquilo que até então estava oculto. E nós podemos entender que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Amém? Vamos lá então. Entrando aqui propriamente dito no nosso assunto. Como Deus se revela? Nós podemos observar que Deus tem várias maneiras de se revelar. Deus pode se revelar através da natureza, Deus pode se revelar através de sonhos, Deus pode se revelar através de visões, Deus pode se revelar através da história, Deus pode se revelar também através das escrituras. Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe, está registrado lá no Salmo 119, versículo 1 a 4, que a própria natureza, ela dá revelação de quem é Deus, de que existe um Deus. Ou seja, a natureza, ela também fala. Se você observar uma flor que terminou de desabrochar, você vai entender que existe um Deus por detrás disso aí, a própria natureza. E eu estou lembrando aqui até de um caso que eu ouvi dizer há um certo tempo sobre um índio, que estava faltando mantimento na sua tribo, e ele adentrou mata adentro, percebendo que muitos já haviam até falecido de fome, realmente não achava alimento em parte nenhuma daquela região. E ele adentrando as matas, ele deparou-se com uma cachoeira muito linda, muito bonita, e ele ficou deslumbrado, olhando, visualizando aquela beleza natural, e ele resolve naquele momento alçar a sua voz e dizer: ó Deus que fez essa cachoeira,
Ó Deus que criou essa natureza tão bela e maravilhosa, se o Senhor arrumar alimento para nós, se o Senhor conseguir providenciar alimento para a nossa tribo, a partir de hoje nós só vamos adorar o Senhor. Nós vamos abandonar as nossas divindades, porque nenhum dos nossos deuses conseguiu arrumar alimento para a nossa tribo. Nossos irmãos estão morrendo. Se o Senhor arrumar alimento para nós, nós vamos passar a partir de hoje a adorar somente o Senhor. Então aquele índio surpreendeu, porque assim que ele termina de orar, termina de fazer aquela súplica, ele percebe que os matos estão mexendo por ali e ele olha e vê uma anta, né? E há quanto tempo eles não viam nenhum bicho ali naquela região? E ali ele pôde ver que o alimento para a tribo dele estava sendo providenciado. Ele alça sua flecha, ele mata aquele animal e leva para a sua tribo. E quando ele chega lá, antes deles iniciarem a saborear aquele alimento providenciado por Deus, ele chama todo mundo, toda a tribo e diz: a partir de hoje nós só vamos adorar o Deus que fez a cachoeira. Eu o pedi e ele providenciou. A partir de hoje nós adoraremos apenas ele. Então, meus irmãos, a natureza fala. A natureza, ela se revela, né? E ela mostra que realmente existe um Deus verdadeiro. Deus fala através de sonhos. Nós podemos olhar na Bíblia, né? Quantas pessoas tiveram sonhos e Deus se revelando através dos sonhos. Podemos dar exemplo aqui de José, né? Quando teve aqueles sonhos, está registrado lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quando José teve aqueles sonhos maravilhosos e Deus estava revelando para José. E, enfim, não apenas José, teve muitos outros, né? Muitos outros que também tiveram sonhos, né? O rei Nabucodonosor, né? Teve seu sonho interpretado pelo profeta Daniel, e por aí vai, né? E Deus continua falando até hoje. A natureza está aí para revelar, os sonhos estão aí também, Deus está ainda falando através dos sonhos, e, enfim, Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas Deus também fala através de visões. Falar em visões é lembrar do profeta Ezequiel, né, irmãos? Ezequiel é chamado de o profeta das visões. Então, quantas visões Deus deu àquele profeta? Enfim, Deus se revela através de visões. E olha, Deus ainda está falando através de visões. Amém? É uma forma de Deus se revelar a nós. Deus também se revela através da história. Que bênção, né? Através da história. Deus se revela através da Bíblia, as Escrituras, né? Amados, mas eu estou ansioso para chegar nesse assunto. Olha que interessante. Deus se revela de várias maneiras, mas o ápice da revelação divina é Jesus de Nazaré. O ápice da revelação. Jesus é o mistério profetizado. Jesus é o mistério da encarnação do Verbo. Aliás, a palavra do Senhor, ela deixa bem nítido, ela deixa bem claro que existem dois mistérios não revelados. Primeiro, a encarnação do Verbo. Segundo, o mistério da piedade. Mas quando se fala de revelação das Escrituras, e se tratando aqui, propriamente dito, do nascimento de Jesus, que maravilha, que bênção, né, irmãos? A gente falar, porque tudo já apontava para Jesus que iria nascer da bendita Virgem Maria na plenitude dos tempos. Ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando nós lemos no Evangelho segundo São João, capítulo 1, nós vemos ali a palavra, en arche en hologos, kai hologos en prostoteus, kai teus en hologos. Ou seja, em o princípio era o palavra, e o palavra estava com o Deus, e o Deus era o palavra. Olha que interessante, palavra na língua grega é masculino. Viram isso? Palavra na língua grega é masculino,
Por isso que se refere à pessoa de Jesus. Por isso que fala ho logos, ou seja, o palavra. É um artigo definido, né? O palavra. Na língua portuguesa, como não soa bem falar o palavra, a palavra é feminina e a gente fala a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou seja, no princípio ele era a palavra do Senhor. Verbo significa tom de voz. Jesus é o tom de voz de Deus. Olha que maravilha. Verbo é eloquência. Jesus é a eloquência de Deus. Verbo é expressão. Se nós analisarmos o que é expressão, expressão é dar-se a conhecer ou fazer conhecido a outrem suas ideias. Então Jesus é a expressão de Deus. Aleluia. Por isso que Trindade não se explica, né, irmãos? Quando a gente fala que Jesus é a palavra de Deus, nós estamos falando que Jesus é o próprio Deus. E aí nós percebemos o seguinte, eu gosto muito de uma frase do pastor Armando Chaves Klein, que dizia assim, olha, nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus, essencialmente uno e manifestamente trino. Pegaram aí? Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um Deus, essencialmente uno, ou seja, ele é um só na sua essência, mas manifestamente trino. Manifesta o Pai, manifesta o Filho, manifesta o Espírito Santo. E é interessante meditarmos que um dia Filipe, ele olha para o Senhor e diz, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus balança a cabeça e diz, ô Filipe, eu estou tanto tempo convosco e vós não me conheces? Quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ó, João 10:30, que maravilha. Aleluia, que bênção. E o Espírito Santo é chamado também de o Espírito de Cristo. Ele também é chamado de o Espírito de Deus. Amém? Mas, então, Jesus é o ápice da revelação divina. Glória a Deus. Existe, meus irmãos, segundo Tomás de Aquino, e isso entrou, né, dentro da teologia bíblica e é o que nós estamos sempre estudando, não tem como fugir, né? Que existe dois tipos de revelação, a revelação geral e a revelação especial. Quando a gente fala de revelação geral, nós estamos falando da revelação que acontece através das obras criadas por Deus, amém? Então, através das obras criadas por Deus, Deus se revela, certo? Ele se revela através das obras criadas. É o que está registrado no Salmo 119, versículo de 1 a 4. A natureza, ela dá testemunho, né? Ela fala, a natureza fala. Eu lembro da palavra de Jó. Jó disse assim, olha, pergunta aos peixes, né? Imagina você conversar com os peixes, né? Pergunta aos peixes. Obviamente que parece que não tem nexo, né? Parece um tanto contraditório, mas a natureza fala, ela fala. Assim como está registrado em Romanos também, capítulo 1, versículo 18 até o 23, nós vamos ver também essa revelação maravilhosa aí, a revelação geral. Mas além da revelação geral, tem a revelação especial. E a revelação especial, meus irmãos, ela trata-se justamente do fato de Jesus se revelar ao homem. A revelação, essa chamada, essa seleção feita pelo Pai, essa revelação que Jesus se revela para o homem de um modo especial. Olha que interessante. E ela se dá também através das Escrituras, através da própria palavra do Senhor nosso Deus. Amém? É como se nós estivéssemos lendo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13 a 17. Aleluia. Ali o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. E depois vocês podem olhar em vossas Bíblias, né? E vocês verão ali que ali existe uma revelação especial. Amém? Amados, mas tem um assunto não muito agradável, mas infelizmente nós precisamos falar também. É a negação da revelação geral. A negação, aquele pensamento que nega, que diz que, por exemplo, o ateísmo diz que Deus não existe. Por outro lado, existe o quê?
o agnosticismo, né? Que vai dizer que Deus está muito longe, né? Que, enfim, mas vamos lá. Ateísmo. Quando você olha na Bíblia, no Salmo 14, versículo 1, você vai ver uma palavra lá, que diz o ateu, né, o nércio, o tolo, o idiota, o ignorante, diz o tolo, o ateu, né, no seu coração, não há Deus. Amado, será que algum homem tem competência para dizer que Deus não existe? Será que existe esse homem? Imagina um ser que vive no máximo 70, alguns pela sua robustez vai aos 80, e o que passa disso é enfado e canseira. Obviamente, praticamente ninguém passa de 100 anos de idade. Agora imagina, será que um ser deste tem competência para provar a inexistência de Deus? Obviamente que não. Eu gosto muito do exemplo de um missionário chinês, se não me engano, Witness Lee. Ele dá um exemplo de um ateu, né, que ele teve a oportunidade de estar frente a frente com ele. E ele olhou para aquele ateu e disse: olha, eu me sinto nesta hora do dia como se eu estivesse na presença do próprio Deus. O homem olha para ele e diz: mas não existe Deus. Eu não acredito que existe Deus. E ele disse: pois não, é por isso mesmo que eu acredito que o Senhor para mim é Deus. Eu estou na presença de Deus. Porque imagina, nós estamos aqui na China, mas o Senhor conhece aqui não apenas o Oriente, mas o Senhor conhece as Américas, o Senhor conhece o continente australiano, o Senhor conhece todo o planeta Terra. Porque imagina se Deus não existe aqui, na nossa área, na nossa terra, mas existe lá nas Américas. Mas pelo contrário, o Senhor sabe que Deus não existe, porque o Senhor prova isso, né? Outra coisa, imagina, nós estamos aqui no planeta Terra. Imagina quantos planetas existem, quantos sóis existem, né? Os astros que compõem o universo. E eu acho interessante que o Senhor conhece todos eles, porque imagina se Deus não existe aqui na Terra, mas existe lá em Marte, em Júpiter, em Saturno. Imagina! Mas o Senhor prova que Deus não existe. O Senhor é o homem que prova. Outra coisa, meu Senhor, nós estamos vivendo no século... Esse fato, amados, aconteceu no século XX, tá? Nós estamos no século XXI e aconteceu no século XX. Então o missionário disse... Eu acho interessante é que nós estamos no século XX e o Senhor já viveu todos os séculos passados. Porque imagina se Deus não existe aqui no século XX, mas existe lá no século XVI. Entendeu, irmãos? Então, e naquele bate-papo, naquela palavra trazida por aquele missionário, o ateu, no finalzinho, olhou para ele e falou: realmente, moço, eu vou te falar uma coisa, eu não sei nada, eu sou um ignorante. Amados, não tem. O homem natural, homem nenhum tem condição de provar que Deus não existe, tá certo? Então o ateísmo está fora de cogitação. Este sistema de crendice não existe, não tem como, não existe uma forma do homem falar que Deus não existe, tá certo? E eu acho interessante, Friedrich Nietzsche, considerado na história chamado de o homem que matou Deus, dizem que ele escreveu numa muralha: Deus está morto, assinado Nietzsche. Só que o tempo passou e Nietzsche morreu. E aí foi um cidadão lá, cheio de Deus, com certeza, e escreveu: Nietzsche está morto, assinado Deus. Aleluia, que benção, né? Glória a Deus. O homem não tem competência para dizer sobre a negação do Criador. Enfim, outra forma de negar a revelação de Deus é o agnosticismo. O que significa agnosticismo nesse particular? Né? Tudo que termina com ismo, meus irmãos, faz parte de um sistema. Então, o agnosticismo é um sistema de pensamento, um sistema religioso, um sistema filosófico que vai dizer o quê? Vai afirmar que existe realmente Deus, o homem tem um certo conhecimento, mas o conhecimento do homem é tão limitado, é tão pequeno, tão cheio de falha,
que impede esse homem de conhecer a Deus? Deus jamais irá se revelar ao homem, porque o homem não tem competência de compreender a Deus. O prefixo a quer dizer não. Agnos. Gnos é conhecimento. Agnos, não conhecimento. Tá certo? Agnosticismo. O homem não tem conhecimento. O homem não tem conhecimento suficiente para entender a revelação de Deus. Irmãos, amados, então, você que está participando desta aula, que Deus continue nos abençoando, nos guardando e que nós venhamos cada dia mais entender a revelação de Deus. Você que está participando desta aula, faz parte do nosso ITVV, Instituto Teológico Verbo Vivo, entenda uma coisa, Deus não apenas se revelou nas Escrituras, não apenas se revelou através de Jesus, pelo contrário, ele não se revelou, ele ainda se revela. Deus continua. Eu lembro de uma frase do Senhor Jesus quando ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.